Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus por mais este dia, nesta manhã de terça-feira, 20 de janeiro. Nós entramos na presença do Senhor, agradecendo a Ele por mais uma noite de sono, pelo novo amanhecer, o dom da vida, esse ar que nós respiramos. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. É motivo de nós agradecermos ao Senhor, pois Ele tem nos feito muitas coisas, e grandes coisas Ele tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, o nosso dia, consagrar a nossa família, tudo que nós somos e tudo que nós temos, vamos consagrar ao Senhor. Tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer, que o Espírito de Deus esteja na direção, que Ele seja o nosso condutor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, agradeço, que o Senhor venha com seu poder, com sua graça e sua infinita misericórdia sobre cada um de nós. Amém? E a palavra do Senhor hoje está no Salmos 25, os versículos estão do 16 ao 22, que vai nos falar assim: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração têm se multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrece com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido quando confio em ti. Guarda-me a serenidade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, o salmista, ele estava aqui vivendo um tempo de solidão, de perseguição, e ele estava vendo cada dia os inimigos aumentando, pessoas que lutavam contra a vida dele. Ele estava vivendo uma aflição, um tempo de aflição, de angústia, de solidão. Mas eu vejo aqui também uma pessoa que não se conformou com aquela situação que ele estava vivendo. E ele sabia que não podia contar muito com os seres humanos, porque a maioria das pessoas estavam contra ele. Porque o inimigo mais forte de Davi era um homem que tinha uma condição melhor que a dele. Era um homem que tinha muitos empregados, mas ele não se desanimou diante da situação em parar de buscar ao Senhor. Ele tinha um socorro. Era o Senhor na vida dele. Era Deus ou Deus. Você já viveu aquela situação que você sabe que só é ou Deus? Que você precisa de um milagre, que aquela situação só pode ser resolvida se for um milagre? Eu já vivi essa situação. Você não ter condição financeira e você ter que lutar contra uma multinacional. E agora você olha e diz: eu não tenho como pagar um bom advogado, eu não tenho como resolver essa situação, não tenho mais. O que eu faço? É clamar ao Senhor, não tem outra opção.
é clamar ao Senhor. E Deus, Ele mostra, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos dá a resposta. E a dor, às vezes, vem, o problema, não é para nos matar, é para nos ensinar a ser forte, é nos ensinar a confiar mais no Senhor. Quantas pessoas, às vezes, chegam para nós e falam, ore por mim, porque a minha situação é só um milagre. E as pessoas sabem que se a gente clamar ao Senhor, Ele nos ouve e nos responde. Aleluia! Eu posso não saber qual é a tua situação, o teu problema, a tua dor, aquilo que está te afligindo, tirando o teu sono. Quem sabe você deitou, até deitou, mas não conseguiu dormir um sono do justo, por causa do problema que está querendo te sufocar. Mas saibas que quando nós perdemos o sono, é o Espírito Santo nos chamando a uma comunhão com Ele. Nos chama à oração. Às vezes as pessoas perdem o sono, liga a televisão. Tem uns que ainda ligam numa programação que tem algo, né? Uma palavra de ajuda, um aconselhamento, uma oração. Mas outros ficam ouvindo coisas fúteis, que não vai ajudar em nada. Mas vamos fazer como o salmista Davi, clamar a quem pode resolver a nossa situação. Clame a quem pode resolver a tua situação, esse problema que entrou aí na tua vida, ele tem que sair. Por quê? Davi, ele sofreu por algum tempo, não se fala quantos anos, mas diante dos salmos que a gente lê, ele passou por muitas tribulações, mas o Senhor livrava ele de todas, né? Tem aqui, se eu não me engano, aqui é no Salmos 34, eu não lembro, né, qual é o versículo que fala, não me lembro agora do versículo, que fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem sabe você passou essa noite chorando, preocupado, não dormiu bem, mas nesta manhã, diante desta palavra, eu creio que você vai começar a buscar ao Senhor mais do que o que você já busca. Ou às vezes nem busca, mas você vai passar a buscar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. E o salmista Davi, ele não perdia tempo. Era ele cair na aflição, ele clamava ao Senhor. Como aqui no versículo 16. Ele fala, olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. E nós sabemos que a solidão, ela é como uma dor, é um vazio na alma. Solidão é um sentimento ou uma sensação de estar sozinho, e uma pessoa pode experimentar mesmo estando rodeado de amigos ou no meio de uma multidão. Quando a pessoa está com uma solidão no teu ser, na alma, ele pode estar rodeado de amigos. E eu também já passei por esta experiência que não é boa. Eu tive uma época da minha vida que eu tinha que procurar amigas para conversar. Enquanto eu estava nos meus afazeres de casa, estava bom. Eu fazia tudo correndo, que era para a tarde eu passar a tarde com as amigas conversando. Sempre eu ia, né? Eu tinha umas 2 amigas próximas a mim que eu conversava bastante. Mas não era só pelo fato de que eu gostava delas, era porque eu me sentia vazia. Quando eu estava sozinha, eu me sentia vazia. Por quê? Eu não conhecia esta palavra.
Apesar de que eu era bastante religiosa, mas eu não conhecia a palavra de Deus. Ter intimidade com Deus e ser religioso é outra. Porque eu já experimentei, né, dos dois. Já fui muito religiosa, mas era vazia. Tinha um vazio na minha alma, que o vazio do homem só Deus preenche. Não adianta, como eu falei ontem, arrumadinho. Não adianta você ficar sabotando, querendo enganar você mesma. E você continua no vazio, porque você não quer romper, né, a barreira, não quer quebrar um protocolo, não quer sair do comodismo. Eu sentei aqui, eu estava vendo um pouquinho ali, falando sobre a terapia do amor. E eu paro para ver um pouquinho, porque são palavras que edificam para mim, são edificantes para mim. E a moça falava acerca disso. Você até sabe que precisa deixar algo, mas você não quer porque se acostumou com aquilo, né? E ela estava dando exemplos sobre alimento e você ter uma personalidade. Eu sou assim, eu nasci assim e eu não posso, não quero mudar, então eu não consigo. Eu gosto de tal alimento e eu não consigo deixar. No domingo eu estava ali no mercado, estava escolhendo ali umas frutas e eu ouvi duas mulheres conversando e uma falava assim, mas eu não consigo. E a outra falava, consegue sim, você consegue. E ela, eu não consigo. Aí eu fiquei curiosa para saber o que ela não conseguia, né? E aí eu vi que o papo era sobre cigarro. Mas eu já fumo desde menina, desde nova, e eu não consigo. Ela falou, você consegue sim, você não nasceu fumando. E assim, eu dentro de mim, eu falava, me deu vontade de falar para ela, uma vontade de abrir a boca e falar para ela, você consegue sim, porque eu consegui. Aí a própria, né, que disse que não conseguia, ela falava assim, mas para conseguir requer muita força de vontade. Eu falei, como ela sabe a receita, ela sabe o que é que tem que fazer, é ter esforço. E ela não quer ter esse esforço, ela não quer passar por esse martírio, mas ela quer se matar, né? Porque quem fuma, né, tira sua própria vida aos poucos, né? Se mata lentamente. Eu digo isso porque eu já fumei muito. Então, foi muito difícil para mim deixar. Mas eu falava a mesma coisa. Quando eu ouvia, você precisa deixar. Eu não consigo. Eu começava a chorar. Eu não consigo. Quando apertava muito a minha mente, eu chorava. Mas eu consegui, porque com a ajuda de Deus. Eu entrava no meu banheiro e eu chorava. Eu falava, Deus, me ajuda. Eu clamava mesmo. Mas não era porque eu era evangélica, não. É porque eu sempre acreditei que Deus tem poder. Ele tem poder para fazer muito mais além daquilo que eu peço, que eu espero e que eu penso. Sempre eu cresci sabendo que Deus é todo poderoso. Eu cresci sabendo que eu posso estar sozinha fazendo algo, mas Deus está ali, ó. Não posso estar só humanamente falando, mas Ele está nos vendo. Ele está nos contemplando as nossas necessidades. Então, nos momentos de aflições, eu sempre clamava para Deus. Sempre, sempre. Sempre eu fui uma mulher de fé. Só que eu não sabia, muitas das vezes, usar a minha fé. Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, eu não sabia utilizar. Mas quando eu via que eu estava em apuros, eu clamava assim ao Senhor. E eu sei que Deus colocou nojo e eu consegui me libertar. Deus me libertou. Aleluia. Então o salmista Davi, ele fazia assim nos momentos de aflições, ele via o cerco fechando, ele corria, clamava ao Senhor e Deus dava estratégia para ele. Colocava ele para fugir de um lado para o outro, ia para lá, ia para cá e sempre dava estratégia para ele se livrar dos inimigos. E ele estava clamando aqui por causa dos inimigos, que ele disse que
estava aumentando os inimigos dele, ele estava aflito, né? Ela pode estar no meio de muitas pessoas, mas se não tiver quem compartilhe de sua vida pessoal, alguém que lhe seja íntima, que a ame e a ouça, se sentirá como se estivesse no deserto. Neste salmo, Davi explica a piedade de Deus, pois se sente solitário e aflito. Ele, na verdade, nunca esteve inteiramente sozinho. Mas mesmo quando fugia de Saul, muitos homens se juntaram a ele, pois o tinha como um herói nacional e acreditavam que ele fora ungido para ser o futuro rei de Israel. Aleluia. Então, se nós procurar alguém que é uma pessoa calada ou que não quer nos ouvir, a gente vai continuar vazio, né? Quando a gente procura um amigo para conversar. Então, Davi procurava Deus e ele sabia que Deus ele dava a solução para ele. E tinha pessoas também que procurava Davi e ouvia sempre ele também. Por quê? Ele procurava refúgio em Deus e Deus sempre colocava também pessoas para ajudar ele. Porque o povo sabia também que Davi tinha unção de Deus na vida dele. Que Davi era ungido para ser o rei de Israel. E como ele foi também ser o rei, né? E quem tem unção de Deus, às vezes a pessoa não persegue o outro, não é por causa do bem, não é por causa do que quer algo, ou é porque o outro é bonito, não. Às vezes persegue por causa da unção. Quando nós carregamos a presença de Deus, nós somos perseguidos. Por quê? Maria foi perseguida porque ela era bonitinha, porque ela era santa, porque era boazinha? Não. Ela foi perseguida no momento que ela começou a carregar o Salvador no ventre dela. Porque ela estava carregando a presença. Aleluia. José estava protegendo a presença. Aleluia. Por isso eles estavam sendo perseguidos. E você que está sendo perseguido, perseguida, não se estranhe, não se assuste, porque você vai ser sim perseguido. Mas tem uma diferença. Se você está sendo perseguido, mas você não abre mão da presença, você não vai, nada vai te matar, nada vai conseguir te sufocar e nem te parar. Não vai. Porque enquanto aquele casal estava correndo de um lado para o outro, protegendo a presença, o Filho do Todo-Poderoso, o próprio Deus, porque eles zelaram pela presença, eles acreditaram na palavra de Deus, que Deus enviou em forma de anjo para falar com eles, porque Deus tem suas formas de falar conosco. Eles receberam os cuidados de Deus. Foi com muita dificuldade? Foi, sim. Porque aquele que carrega a presença sofre. Não é só dias de glória e de bonança, não. Tem os dias de escassez. Aleluia. E quando nós sabemos disso, entendemos, a jornada fica mais leve, o fardo fica mais leve, fica bem, né, fácil de a gente levar nossa cruz. Fica fácil. Aleluia. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também deixou, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu com muita dificuldade. Jesus passou por situações que eu e você, nós não aguentamos passar. Pode ter certeza. Só aguenta se nós tivermos a presença conosco. Porque é ela que vai nos fazer nós ser forte, vai nos fortalecendo, ela quem nos fortalece para suportar os dias maus. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando fugiu de Absalão também, muitos de seus homens
leais não o abandonaram, sem contar a sua numerosa família que o acompanhava. Contudo, ele se sentia sozinho e expressa de maneira dolorosa este sentimento. Então, Davi estava rodeado de pessoas, mas ele falava sobre o vazio que tinha dentro dele. Ele falava: eu estou aflito, eu estou com medo. E Deus, ele quer que nós, ele já sabe o que nós queremos, ele sabe o que nós precisamos, necessitamos, mas ele quer que nós também falamos para ele. Ele quer que nós abrimos a nossa boca e falamos sobre as nossas necessidades. Ele sabe, mas ele quer que você se humilhe também, seja humilde. Porque humildade não é você andar todo feio, todo craquento, todo, passando fome, mal vestido, morar ter uma moradia péssima, ter uma vida miserável. Isso não é humildade. Ser humilde é ter tudo de bom, mas reconhecer que nós somos dependentes de Deus e saber que nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão dele, e ao seu tempo ele nos exalta. Pode ter certeza disso. Se você está entregando o teu problema não, esse problema que está aí, mas não é teu, Às vezes nós intitulamos o meu problema, não é meu, não é teu. Ele está aí de ousado. Essa enfermidade entrou aí de ousada, mas ela tem que sair, não é tua, não te pertence. Esse desemprego, esse problema aí que está afligindo a tua alma, o teu espírito, te deixando angustiado, angustiada, não é teu. Renuncia hoje. Não é meu esses problemas. Essa perseguição não é minha, não é tua. Nós entregamos ao Senhor, porque Ele pode resolver. Aí você pode até imaginar: mas Deus é o que para receber lixo, para receber problema? Ele é o Todo-Poderoso que pode resolver. Porque senão Ele não falava assim: lance sobre mim a ansiedade, ou entregue a mim o teu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos despejar tudo. Vai aos pés do Senhor, se humilhe, ora, chora, clama se for preciso em alta voz, não te detenhas, porque Deus vai te dar a suavidade. Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Ele vai te dar leveza sobre essa situação. Aleluia. Eu falo por isso, porque eu tenho conhecimento de causa, amados. Eu já passei por situações que eu acharia que eu não iria suportar. Eu achei que eu ia sucumbir. Eu me vi, teve momentos de eu me ver assim. Era como se eu tivesse visto um labirinto assim, que eu rodava e não tinha saída. E quantas vezes eu procurei ombros amigos para chorar. E eu achava. Eu tinha boas amigas. E tenho até hoje, porque as amigas boas, os bons amigos, eles podem estar distantes, humanamente falando, mas estão aqui, carrego no meu coração. Hoje eu sei de cada pessoa que me ouviu, que matou minha fome, que me deu uma palavra boa na hora do desespero. E quando eu me lembro, eu oro por essas pessoas, que Deus abençoe aonde essas pessoas andarem, onde estiver, que ali esteja o cuidado de Deus sobre cada uma. E é bom. Mas, amados, ter amigo é bom, mas você ter a presença é melhor ainda, a presença de Deus. A presença do Espírito Santo sobre a sua vida é melhor. Porque juntando os dois, presença e amigos, não falta mais nada. Deus é lindo demais. E é bom conversar com pessoas que têm também a presença. Que carrega a presença e zela por aquela presença. Porque no momento que nós estamos errados, aquela pessoa tem uma palavra
de conserto, com mansidão, com amor, para nos trazer. E esta solidão exasperada por Davi é uma espécie de vazio que a pessoa sente na alma. Eu não sei se você sente esse vazio, você que gosta de ouvir a palavra do Senhor todos os dias, através da minha pessoa. Eu não sei qual é o vazio que você carrega. Aleluia, esse vazio na tua alma. Mas eu quero te dizer, te trazer uma esperança. O Espírito de Deus pode preencher esse vazio. Esta é experimentada quando ela é acosada pelas aflições da vida ou quando comete um grande erro e não tem ninguém com quem a pessoa se desabafar. Algumas pessoas tentam fugir dessa solidão, procurando distrair sua mente com divertimentos mundanos, com bebidas, com baladas, bebidas, droga, sexo e outras coisas mais, sem se aperceberem de que estas coisas, em vez de confortá-las, só fazem piorar a situação. Então, o vazio que a pessoa sente não vai ser preenchido. Eu já tentei também. Muitas coisas eu já experimentei. Procurando preencher um vazio que estava lá na alma, no inconsciente. Mas não consegue, amados. Nada disso aqui que eu citei vai conseguir preencher. Por quê? No dia seguinte você se sente mais vazio ainda. Você se sente nojento, se sente um fracassado, um fraco. É assim que a gente se sente. Para o vazio da alma só há um remédio: Jesus. Esse Deus que muitas pessoas desconhecem, amorosamente se dirige a nós dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Está escrito lá em Isaías 41, versículo 10. Não temas, o Senhor fala para você hoje, não temas. Eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Procure conhecer esse Deus, apegue-se a Ele, confie nas promessas que Ele tem para a sua vida e receba o seu amor, perdão e amparo. Tome para você as palavras dirigidas a Josué e seja feliz. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Louvado seja Deus. Então, como Deus falou com Josué, Ele fala comigo e contigo hoje. Você que está se sentindo assim, o Senhor fala: não temas. Ele não te mandou? Deus não te mandou ir? Vá. Porque como Ele foi com Josué, Ele é comigo, Ele é contigo. Ele está ao seu lado. Não se sinta sozinho. Não se sinta sozinho. Ele está aí lado a lado contigo. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos uma história hoje que ela tem por título Clamando a Deus. A quem você tem clamado? A palavra do Senhor também fala lá em Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se ele está falando clama, porque você pode clamar. Ah, mas eu já clamei tanto e não recebi. Procure entender qual é o motivo de que você não recebeu ainda. Se não tem algo errado, se não tem algo que você precisa tirar, se não tem alguma coisa que você precisa mudar, se não tem algo que você precisa fazer, ou se também Deus não permitiu ainda porque não é para o teu bem, tem que entender tudo isso, tá bom?
porque às vezes a gente dá o diagnóstico aqui e dá a solução, mas as pessoas não recebem por quê? E a gente precisa falar que tem algumas coisas que precisam ser removidas para poder a bênção ser completa. Aleluias. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinha e aflita. Versículo 16 fala. Aleluia. Meu coração doeu ao ler isso. Lembro-me de várias noites quando meus filhos eram pequenos. Minha esposa e eu dormíamos e acordávamos assustados com seus gritos. Papai, estou doente. Mamãe, estou com medo. Um de nós estava em ação e ia até o quarto deles para fazer todo o possível para confortá-los e cuidar deles. Nosso amor por nossos filhos deu-lhes motivos para pedirem nossa ajuda. Um número esmagador de salmos são clamores ou lamentos a Deus. O povo de Israel trouxe seus lamentos ao Senhor com base no relacionamento pessoal de Deus com eles. Este era o povo que Deus havia chamado de meus filhos mais velhos. E eles estavam pedindo ao Pai que agisse. Esta sincera confiança vista no Salmos 25, volta-te para mim, tem misericórdia, livra-me de todas as minhas angústias. As crianças que confiam no amor de um cuidador choram. Como cristãos, filhos de Deus, Ele nos deu motivo para invocá-lo. Ele ouve e se importa por causa do seu grande amor. Então, quando uma criança chora, né? É um filho, ou alguma criança a qual nós estamos tomando conta, observando, ele chora, a gente corre logo para ver o que está acontecendo, né? Por quê? Porque ela chorou. E o choro significa um pedido de socorro. Às vezes você não sabe o que falar, mas você está chorando por causa daquela situação. E Deus vem em teu socorro. E o salmista, ele não clamava só por ele clamava por Israel, todo o Israel. Ele clamava por todo Israel. Então, aleluia, como ele clamava, Deus, ele sempre responde. E Deus sempre cuidou de Israel. Sempre, sempre, sempre. Ele cuida sempre de nós. Deus está sempre criando meio, criando situação para abençoar o povo dele, os filhos dele. Ele não jogou nós aqui na terra aleatoriamente, não. Nós temos um dono. Você tem um dono. Você se sente confortável a clamar a Deus? Quais os motivos para clamar a Ele hoje? Se você se sente confortável e você tem um motivo para clamar, clame. Como eu acabei de falar, clama a mim. Deus fala assim, clama a mim. Ele falou com Jeremias, ele fala para você hoje, clama a mim, que eu vou te responder com coisas grandes e firmes. Imagina aí uma coisa grande, firme. Quem tem firmeza, né? Aquilo que está firmado na rocha, não cai. Pode até escorregar, pode até balançar, mas não vai cair, tá bom? Esse vento não vai te derrubar. Essa luta não vai te matar. Oremos. Eterno Pai, sou grato por ouvires o meu clamor e por tua fidelidade. Muito obrigado pelos teus cuidados, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.